Olá a todos os amigos e amigas, este é mais um Figura da Cidade. Hoje a gente entra com uma edição especial, recebendo aqui os coordenadores do Sindiúte Betim, para falar um pouco sobre o movimento de greve que está acontecendo por parte da classe do trabalhador da educação. E é um enorme prazer em receber essas duas figuras da cidade, que estão sempre aí aguerridas na luta em prol de uma classe tão importante que é a classe da educação. Zé Luiz, um forte abraço, obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei, Luiz Fernando, muito obrigado por vocês estarem vindo. Eu sei que vocês devem estar tumultuados de agenda. O servidor da educação é um servidor que ele acompanha tudo com muito empenho, agradecer terem disponibilizado esse tempo. Agradecer a equipe que está aí sendo solidária também com essa edição especial. Na apresentação, eu, Álvaro Alvim e Lidiane Costa. E Alexandre Nicolau. Opa, Sejam bem-vindos, viu, gente? Obrigado. Obrigado, viu? Zé Luiz, qual que foi o momento agora que vocês fizeram as primeiras assembleias para discutir com a classe, para ter uma definição e uma decisão dessa greve? Na verdade, antes de entrar nessa parte, eu quero pedir... A gente chegou nessa greve primeiro. Então vamos lá. Depois eu entro na pauta. Primeira coisa a destacar que a gente começa a receber um monte de questionamento do porquê que nós estamos em greve, se a gente recebe um bom salário e tudo. Então a gente precisa desmistificar essas questões. A greve da educação municipal de Betim, ela começa, foi uma definição de uma assembleia de dezembro do ano passado, quando a prefeitura assinou novamente um segundo acordo conosco, dizendo que em janeiro agora apresentaria estudos, propostas para resolver os problemas de salários. Betim tem hoje o pior salário da região metropolitana. O agente de serviço escolar, que é quem faz a merenda na escola, faz a limpeza da escola, recebe um salário menor do que o salário mínimo nacional, R$ 741,78 é o salário de um agente de serviço escolar. E os professores têm salários diferentes. Quanto mais na base da educação, menor o salário. E mesmo o professor que está no ensino fundamental 2, que são as séries, os anos finais do ensino fundamental, tem o salário abaixo do salário praticado em toda a região metropolitana. Então, nós não temos uma coisa que já aconteceu no estado, Mário Campos, Contagem, que é a prefeitura pagar por isonomia, então pela formação do professor. Se o professor tem uma mesma formação, ele tem que ter o mesmo salário. Aqui não, Betim ainda mantém um pensamento conservador de quanto mais na base, você tem um salário menor. Então essa é uma questão. E o setor administrativo, que é outro setor também muito precarizado na escola. Técnicos de biblioteca, técnicos de secretaria, auxiliares de centro infantil e atendente de apoio pedagógico, o vencimento base desse pessoal é de R$ 1.028,54. O novo salário mínimo agora em fevereiro, que vai para R$ 1.045, supera esse vencimento. A gente começou então a organização, a pauta não é uma pauta nova para a prefeitura, a gente está cobrando o pagamento do piso nacional definido pela Lei Federal 11.738, aprovada em 2008, era a gestão do presidente Lula. E se a prefeitura de Betim tivesse acompanhado o piso nacional pagando, a gente não teria uma diferença tão grande agora. O piso está em 2.886, é um piso muito baixo ainda em razão daquele trabalhador que cuida do bem mais precioso da cidade, que é o filho da classe trabalhadora, dos moradores de Betim. A gente infelizmente ainda tem esse pensamento, absurdo, de que um jogador de futebol tem que ter o salário que tem, enquanto o professor é tão desvalorizado. Então, a pauta não é nova. A prefeitura assinou conosco um acordo em 2017. E antes de 2017, em campanha, o Vitório Medioli assinou uma carta compromisso. E essa carta compromisso, esse termo de acordo de 2017, estão sendo sistematicamente descumpridos pela prefeitura. Nós chegamos em 2019 não suportando mais essa política de precarização, até porque a gestão do Vitório Medioli também congelou a nossa carreira. Nós estamos vivenciando desde 2017 decretos de calamidade, urgência financeira, esquecendo que em Betim nós começamos a vivenciar uma realidade que não existia até 2016, que era a grande massa da população pagar IPTU. Em 2017 essa realidade se torna uma questão presente na nossa vida. Além disso, o ISSQN. E se não passasse o IPTU e o ISSQN, que a prefeitura fez a elevação das suas alíquotas,
o próprio recurso do Fundeb, que é um recurso específico da educação, só em 2019 a Prefeitura recebeu 222 milhões de recursos do Fundeb. E se a gente pegar só a gestão do Vitório Medioli, esse recurso, comparado a 2017, cresceu quase 46%. Os nossos salários não cresceram isso. Então, a gente aguardou a reunião do dia 4 com o secretário para que ele apresentasse a proposta. Ele apresentou apenas estudo. Nós fizemos para ele da greve, do dia 6, que começaria no dia 6. No dia 3, nós tivemos uma plenária com o setor administrativo, que é todo esse setor atingido pelo salário mínimo. Foi o dia que o prefeito anunciou na sua rede social o aumento, não é aumento, de 5%, que não recupera nem as perdas da gestão do Vitório Medioli, porque só o INPC dessa gestão, desses 3 anos, supera a casa dos 11,40%, e os 5% no salário de um agente de serviço escolar, de quem recebe R$ 741,00, não compra meio botijão de gás. Absurdo, Né? gente. Então, isso é a política da gestão municipal. Diz que não tem dinheiro, mas não é verdade, porque se a gente acompanhar as leis orçamentárias, a proposta que ele enviou ano passado, que é a lei orçamentária de 2020, a proposta de orçamento é superior a 2019. Então, ele está dizendo... 200 milhões. Pois é, tem uma coisa errada. Como é que num projeto de lei que ele manda para a Câmara, ele diz que vai receber 200 milhões a mais, mas ele diz que falta dinheiro? Né? Então, nós temos um descompasso. Hoje, o Vitório Medioli anunciou antes da nossa Assembleia que ele vai incorporar a gratificação de regência do professor ao salário. A gratificação de regência é uma coisa que eu já recebo. Gratificação de Regência. É uma coisa que eu recebo por ser professor. E Conhecido Betim é a única como cidade que ainda não Podgiz, incorporou, mas eu já tenho meu salário. Conhecido como Podgiz. Mas ele está tirando de mim para dar para mim mesmo. Né? E mesmo assim, o agente de serviço escolar não tem gratificação de regência, então ele vai ter incorporado, o pedagogo não tem. O agente de serviço escolar, o atendente, o técnico. Então, é muito importante incorporar, porque vai resolver um problema dos aposentados que quando se aposentam perdem isso, mas não é um aumento para a categoria, e não é um aumento nem para o professor, porque já está no meu salário. A nossa reivindicação é a isonomia, o professor recebendo o meu salário pela mesma formação, é o piso nacional, é o setor de agente de serviço escolar receber o salário mínimo que é direito dele, é o setor técnico, administrativo, atendente, apoio pedagógico, e auxiliar infantil recebendo um salário digno, porque Justo, nós né, lidamos gente? com crianças nessa cidade. Claro, Né? formação. Tem que ressaltar aí o valor né? Depois você ressalta aí esse valor de 741, que não atende nem o salário mínimo, que é um salário constitucional, né? Que é o mínimo para que a pessoa tenha dignidade para viver, e a gente vê aí servidor betinense recebendo menos do que o salário mínimo. Então, só para ressaltar, o salário das agências escolares é R$ 741,78, atendente de apoio pedagógico R$ 1.028,54, auxiliares centro infantis R$ 1.028,54 e técnico de secretaria R$ 1.028,54, técnicos de biblioteca R$ 1.028,54, professores P1 R$ 1.028,54. Lembrando aqui que os atendentes de apoio pedagógico têm uma jornada de 8 horas nas escolas. É uma espécie de faz tudo nas escolas. A produção tá tudo tudo ok, dá uma atualizada, porque aí vai funcionar legal. Os atendentes de apoio pedagógico é o faz tudo na escola. E a lógica que a gente quer discutir com as pessoas que estão nos vendo e ouvindo é que nós não podemos pensar a escola como a atual gestão pensa, só a partir de quem está na sala de aula. A escola ela é um conjunto que ela funciona desde quem está trabalhando na cozinha, quem está na secretaria, na biblioteca, quem está na porta da escola. Todos são educadores, todos promovem a educação dessa criança, desse adolescente, desse jovem que está na escola. Então, quando vai hoje, você apresenta uma proposta dizendo que é o começo de um novo mundo de 5% de reajuste, não representa nada, né, Luiz Fernando? Que a gente, das perdas que foram acumuladas por esse setor na atual gestão, que é um setor extremamente penalizado por causa dos baixos salários, pela falta de condição de trabalho que a gente vive, tanto as escolas municipais quanto os centros infantis. Se as pessoas não sabem, nós temos centros infantis que goteiram, nós temos centros infantis escola que está interditada, centro infantil que funciona em casa alugada sem condição para atender as crianças.
E o governo sabe dessas questões que estão acontecendo nessa cidade. Então, quando você pensa em educação e você vai penalizar quem está dentro da escola, eu tenho que inverter a lógica. A lógica é pensar na cidade a partir das pessoas, não a partir da rede social, da live, do discurso, do jornal. É entender que quem está lá são pessoas, são seres humanos. Se eu não penso a cidade dessa maneira, fica realmente difícil. Eu fico pensando tudo, Luiz Fernando, lá dentro do gabinete, no conforto do meu gabinete, sem entender o que está acontecendo lá. É muito bonito, né? Ficar falando, propaganda, mas e aí? Eu acho assim, é tão importante que tenha o diálogo com as classes e com as entidades de força, como o sindicato, o Sindiúte, toda a representação que o sindicato tem para a classe da educação, que tem aí as mesas de negociação para que essa greve seja rápido, porque a gente sabe qual é a importância de uma greve para a valorização, mas a gente também sabe o impacto que a greve causa para a sociedade, para o cidadão, para a mãe, que às vezes ela tem ali o apoio da escola para poder a criança, naquele momento que ela está na escola, ela cumprir com as atividades dela, às vezes até com o trabalho. Mas a gente sabe que o prefeito também, já foi citado aqui, o Luiz Fernando falou bem, que o prefeito assinou uma carta compromisso com a classe da educação e que não foi cumprido, né, ainda em campanha para assumir esse mandato. E essas representações que são de extrema relevância, a gente não cumprir o piso salarial da categoria. Betim tem 2 bilhões 180 milhões de orçamento e a gente deixar o servidor da educação com o disparate de outros servidores aí da administração pública ou com o servidor da classe da segurança pública, que é um disparate tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal. Mas eu acho que quem tem muita propriedade para falar hoje para vocês são os 2 representantes do sindicato, mas eu não posso deixar de te pedir que quem estiver nos acompanhando, curtir, comentar, o seu comentário é que faz com que esse programa aconteça com a dinâmica que ele tem, e que compartilhe. O seu compartilhamento, quem está gostando e achando importante o tema, ele tem a função de ampliar a audiência do nosso Figura da Cidade. Aqui, o Helder Fernandes, estamos juntos na luta. Tatiane Campos, os atendentes pedagógicos trabalhando 8 horas por dia e ganham isso? Exatamente, é 8 horas por dia. O Lúcio, por que não temos concurso de apoio pedagógico? A Andréa Costa, e a greve continua. A Tatiana Campos, temos que ter um salário justo pelo trabalho, sim. A Carol Borges, isso aí, vamos à luta. Então, é importante dizer que nós tentamos, a greve é o último recurso que a gente tem. Nós tentamos muito conversar, muito. Temos diversos ofícios protocolados, diversas cobranças de mesas de negociação. Ainda quando o Léo Contador era vereador, presidente da Câmara e depois vereador, nós tentamos todos os jeitos conversar, cobrar, discutir. Porque a gente, além de cobrar, a gente mostra que tem recurso, né? De onde pode tirar. E foram frutíferas as tentativas. E né? Então, o que eles te falam? Qual é o retorno? O que promete que vai... Nos enrolam, né? Porque o secretário de Educação atual, quando ele assume a gestão municipal da secretaria em agosto de 2018, ele promete reunir e não enrolar e dar retorno. Ele não fez diferente do que a gestão fez conosco, né, no início. Aproveitar que foi citado o secretário de Educação, Pedro, um servidor de carreira, uma pessoa bem sensata, e a gente espera que você tenha um diálogo à altura com a categoria e deixar aberto aqui esse espaço, um espaço plural e democrático, para que você também venha aqui falar dos projetos à frente aí da secretaria. A gente sabe como deve ser difícil representar uma secretaria sem ser uma pessoa da classe da educação. A gente sabe que ele é servidor, mas não é da classe da educação. E a gente sabe da tradição que tem essa secretaria ter secretários que entendem o que a categoria sente
quais são os motivos das reivindicações, porque ele teve ali em sala de aula, ele teve ali no ambiente escolar, na lida, né, na lida do trabalho. Então, essa é uma reflexão aí que deve ser feita também pelo governo, sem querer comprometer ninguém. Adoro o Pedrinho, está aberto o espaço aqui. Então a gente tentou de todo jeito evitar esse momento, né, de greve. Mas não é possível mais, né? Não dá para suportar a nossa conjuntura, a nossa situação. E a prefeitura deixou, né, na verdade tem uma questão que é muito importante. A secretária de Educação cobra muito da gente reposição de aula quando a gente faz greve. E a gente faz, o compromisso que a gente assina, se a gente pegar todos os acordos assinados, tem uma reposição e a gente cumpre aquilo que está lá. Nós somos a parte que cumpre o compromisso assinado. Na verdade, se a gente tivesse o compromisso da gestão municipal em valorizar os trabalhadores da educação, não teria greve. Mas nós não temos isso, né? Infelizmente, então a gente precisa parar a escola. Então, para dizer para o pai, que às vezes se preocupa com o calendário, que a parte mais importante da escola não é o início e o término de um calendário. Porque é muito fácil começar e terminar. Mas o miolo desse calendário é que está o problema. Está no problema quando a secretária de Educação não consegue substituir um professor de 15 dias que se adoece. Quando a escola fica 3 meses, 2, sem um professor de matemática, de educação física. Ou quando o pessoal da limpeza fica o período todo que a pessoa está adoecida sem nenhuma substituição. Porque no quadro administrativo, se o professor tem obrigatoriedade direta de substituição, porque senão não tem a aula daquela disciplina, naquele quadro administrativo não substitui. Então, essa é uma questão muito séria. Então, a gente pensar que a escola permanece 200 dias letivos, mas que grande parte desses 200 dias letivos a secretaria não substitui o professor. Não substitui, primeiro, porque não encontra, porque o salário daqui é uma porcaria, é baixo. Segundo, na dobra, né, se for chamar algum professor para dobrar, ele não leva a sua carreira, então é o salário inicial para pagar. Luiz Fernando, qual que é o percentual que falta para atingir o piso salarial da categoria? O salário depende, né? De qual categoria que a gente de qual professor que a gente está tratando. Se for o professor... Uma média, assim, só para a gente ter uma ideia da defasagem não, do compromisso com o município com a educação. Em torno de 48%. É muita coisa. Nós temos um piso nacional de 2.886 e o professor recebendo 1.600, 1.300, né? O professor da educação infantil recebe 2.200 porque ele faz 40 aulas. Agora, hoje teve uma polêmica muito grande, quem acompanha a rede social, foi o procurador municipal, que foi secretário de governo, escreveu um texto desvalorizando o ato da greve, desvalorizando as reivindicações, colocando ali uma transferência de responsabilidade. A gente sabe, aqui não é um espaço de oposição, é um espaço plural e democrático, mas a gente sabe como esse governo tem um comportamento de transferência de responsabilidade, querendo transferir a responsabilidade das catástrofes para a condição de reivindicação suas. Queria ouvir um pouco a opinião suas e falar, não adianta cortar na educação. O município que não investe, não tem políticas públicas para a educação, ele está cortando na própria carne, porque lá na frente a gente vai ver não tem projeto de Estado, né? Não tem projeto de médio e longo prazo. É apenas uma questão, nos pensar enquanto números e custo, né? Que nós somos caros, então eu vou cortar e vou cortando. Não é? Essa lógica está equivocada. Bem, a fala do procurador municipal é uma fala que nos deixa muito entristecidos no primeiro momento e indignados, né, também, conjuntamente, porque ele vem tratar no Facebook dele sobre sensibilidade. Ele disse que falta sensibilidade à educação e que a gente iniciou uma greve e que a gente não foi muito sensível. Eu queria que ele conseguisse sobreviver com um salário de R$ 741,78, que é o salário do setor de agente de serviço escolar. Pois vamos diminuir o seu salário. Se ele pagaria as contas dele no final do mês com sensibilidade. Se ele compraria o botijão de gás com sensibilidade. Se ele, ao ir para a escola sendo professor, recebendo 1.300 ou 1.600, depende de qual que é o professor, qual nível que esteja, se ele pagaria o combustível do seu carro com sensibilidade. E quanto significa 5% no salário de um agente de serviço escolar e 5% no salário dele? Essa é uma questão que é importante, porque 5% do salário dele é mais do que um agente de serviço escolar recebe. 5% do salário do secretário de Educação é mais do que os professores vão ganhar de reajuste. E a gente não pode esquecer que essa classe trabalhadora da educação que tem esses menores salários,
Eles estão nesses bolsões de risco. Sim. Eles é que estão E nesses são bolsões todos de risco. moradores de Betim, a maioria, Isso, grande é. maioria, né? Porque não vem de longe para trabalhar aqui recebendo esse salário. Esse é importante destacar. Outra questão importante a se levantar é a situação de precariedade que as próprias escolas estão. Porque também foi anunciado no Facebook da Prefeitura Oficial que a comunidade poderia voltar para a escola, que todas as escolas estão preparadas, com estrutura, adequadas para atendimento. É mentira. É mentira. Só uma questão, algo importante. Porque, na verdade, hoje de manhã, quando teve essa... Peraí, só um dia. O áudio tá legal? Tá legal. Pode aumentar um pouquinho o áudio. Quando foi falada essa questão sobre falta de sensibilidade. E aí, é uma coisa que a gente tem que perguntar. Falta de sensibilidade é você ter alguém que ganha R$ 741,71 e tem que sustentar a sua família. Falta de sensibilidade é você ter um profissional que trabalha 8 horas por dia, ganhando R$ 1.028, faz tudo na escola do Xerox, a portaria, e não teve concurso, e ele vive na corda bamba nessa rede. Falta de sensibilidade é um professor, eu vou falar do lugar onde estou, que no exercício da minha profissão, eu preciso tirar do meu salário para poder ajudar nas festas da escola, eu preciso de levar coisas da minha casa para ajudar nas festas que tem na escola, de tudo que a escola faz lá. Além de trabalhar, eu tenho que contribuir com o meu salário, porque o município, ele não fornece, ele não tem a preocupação de atrasa as verbas. atrasa as verbas, não pensa a escola como prioridade. Falta de sensibilidade é você ter centros infantis cujas crianças estão amontoadas. Porque Falta você de vive... sensibilidade, Zé Luiz, é esperar o ano letivo começar e querer É entregar o kit escolar depois no mês de março ou abril, depois que o pai passou o aperto Pra e já comprar. comprou o Mas material escolar. a falta de sensibilidade também é de cumprir os compromissos que foi feito Assinado. na hora que estava fazendo campanha. Falta de sensibilidade ficar 3 anos discutindo com a classe e na hora que vocês decidem ter que vocês têm uma decisão tão importante como essa, que é a greve, eles quererem transferir uma responsabilidade ou culpar por um outro momento que não tem nada a ver. que não tem nada a ver. Uma outra questão importante... Aí, só perguntar, existe política pública para habitacional, para expansão habitacional regular em lugares que não tem risco a nossa população? Não Em tem. Betim não A tem. gente sabe que tem 8 anos sem política habitacional. Nós sabemos que teve o Minha Casa Minha Vida, teve o Paulo Cabral, teve políticas habitacionais em alguns momentos. Mas hoje Betim não tem. E aí outra questão. Nós estamos fugindo um pouquinho, vocês desculpem. Não tem problema. Mas é importante você tratar, porque o grande desafio que a gente, tanto a educação, como a questão da habitação, como os outros setores, é a falta de Eu quero fazer uma política pergunta, pública. É isso. uma pergunta que eu acho de extrema importância. Quando você citou o Léo Contador e a Câmara Municipal, a gente sabe que a classe e a categoria sempre elegeram. Sempre tiveram representante, e a gente sabe que vocês estão vivendo um momento sem representante. Então eu falo para a classe do trabalhador da educação voltar a observar as pessoas que estão aí à frente dessa luta, nessa guerra aí, né, que é uma guerra ali de classe. Já fala o nome. De classe. Então, assim, é uma luta de classe, não é a guerra, não falei a luta de palavra, é classe. uma luta de classe e que volte a ter uma representação na nossa Câmara para poder ajudar nessas negociações. Claro. Respondendo essa pergunta, se a categoria, os trabalhadores da educação assim decidirem, nós vamos fazer isso. Mas é importante retomar outra questão, um aspecto. A gente gostaria muito que os trabalhadores da saúde e da administração também fizessem a luta. Porque 5%, se no meu salário é nada, no deles também é nada. E eu sei que os trabalhadores da saúde estão amargando péssimos salários também há muito tempo. Os trabalhadores da administração também estão extremamente desvalorizados e são desrespeitados, né? Porque apesar da gestão municipal falar sobre a questão de redução de cargos comissionados, tem uma política de valorização gerencialista em detrimento da grande massa de servidores públicos municipais, né? Nem a lei municipal criada por eles é respeitada, porque o cartão de ser servidor pela lei está dito que tinha que ser sido reajustado todo ano pelo índice IPCA. Se eu não estiver enganado, é IPCA mesmo. Não foi, né? E outra questão, 5% no salário de alguns fará com que a pessoa ultrapasse o teto de R$2.000, então se ganhar R$2.000 ou R$2.001, vai perder 230 de cartão.
Né? Por isso, inclusive, que eles anunciaram hoje também que estão elevando o teto da concessão do cartão ser servidor para 2.100. Em que pese a Câmara Municipal ter um auxílio alimentação maior do que o funcionalismo municipal e a Ecos ter anunciado 500. Em janeiro um auxílio alimentação de R$ 562 reais. Dobro mal isso, auxílio alimentação, que não é só o cartão ser servidor, e além disso, tem plano de saúde, né? Eles revogaram agora o valor desse de 562, mas eles têm auxílio alimentação, eles mantêm, que eu acredito que é superior ao nosso. Mas está mantido plano de saúde para eles. Então, que lógica é essa? Que eu separo uma casta para ter isso. O problema não é eles ganharem, o problema é os outros ficarem de fora das políticas. E a educação não aceita mais isso. Né? Então, é importante. Termino num outro aspecto, Álvaro. O setor de agente de serviço escolar de atendente de apoio pedagógico, que o prefeito municipal assinou na carta do Ministério teria concurso para todos os cargos da educação, o agente e o atendente ficou de fora. E nós acreditamos que a proposta do prefeito municipal é de terceirização desse setor. Então, eles vão novamente terceirizar. Ou vão entregar para uma ONG contratar essas pessoas. E aí vai precarizar ainda mais. Eles vão ficar ainda mais fragilizados nesse processo. Porque agora está na folha da educação. A nossa defesa é que eles tenham um concurso público. Por fim, a questão do IPREMB. A Prefeitura tem estabelecido uma política de gestão do funcionalismo que está destruindo o IPREMB. O IPREMB, eu tenho que marcar uma figura da cidade com alguém para vir aqui só para tratar do IPREMB, que é um disparato contra o servidor. Então, o IPREMB é o regime próprio de previdência, é onde está lá, nós estamos contribuindo todo mês para aposentar, né, em algum dia. Hoje o presidente interino é o Bruno Cipriano, então ele acumula a função de procuradoria e de presidência. Os conselhos do IPREMB não estão sendo respeitados e a Prefeitura de Betim estabelece uma gestão perversa com o Instituto quando ele permite que 50% da folha da Prefeitura, pelo menos da educação, tenha 50% de contratados. Os contratados não contribuem para a Previdência do Servidor Municipal, contribuem para o INSS. E o custo de uma folha de contratados é no mínimo 30% maior do que se ele fosse efetivo. Gente, tem muito comentário chegando, mas é muito... às vezes a gente não vai dar conta de fazer o seu comentário, a sua pergunta, mas é tão importante o seu comentário, depois ele vai ser respondido pela equipe, dentro das nossas condições e limitações de entendimento, mas eu acho que o pessoal lá também vai contribuir com isso, né, Luiz Fernando, para ajudar a dar esses retornos, porque vocês têm muito mais competência e capacidade para isso. Mas vamos agradecer, né? A enorme audiência, muita gente acompanhando a gente. A audiência do Figura da Cidade se faz pelas figuras que aqui fazem história. Não deixe de acompanhar o nosso Figura da Cidade. Acontece todas as quintas-feiras às 19 horas. Hoje, nessa edição especial, é um enorme prazer receber esses dois amigos que estão aí aguerridos nessa luta. Eu quero dizer que esse espaço é plural e democrático e todas as outras pessoas que estão sendo citadas, o espaço está aberto. Bruno Cipriano, o Pedro, que é o secretário de Educação, que tem certeza que a população betinense também quer conhecer aí quais são os fatores que estão impedindo Betim de ter uma educação de qualidade. Porque quem faz a educação é o servidor da área. E parabenizar, viu, vocês... E torcer aí para que tudo vá dando certo. Vamos lá, abre aí para a turma. Vamos lá, tem muita gente dizendo, Zé Luiz, professor, você nos representa. É isso aí, Zé, a educação merece. A Daniele, o prefeito não leva a categoria a sério. Quando leva, fala para a live que está cansado de saber que nós da categoria temos uma atividade representativa que é o Sindiute. E ainda permite um sujeito... promotor com carro comissionado venha depreciar a nossa categoria. Tá todo mundo indignado com o Bruno Cipriano. Quero fazer uma ressalva aqui da importância do Zé Luiz nesse contexto e torcer aí que daí saia algum fruto para que a representação na nossa cidade tenha relevância, porque a gente sabe hoje o que a gente tem visto aí, o papel que a Câmara Municipal tem desempenhado é um papel assim... de extrema engessamento junto à função dele, que é de fiscalizar, propor e cobrar aí do executivo que as coisas aconteçam. Aqui, ó, Fabiano Pessoa. Os professores gastam, em média, R$800 de gasolina por mês para se deslocarem para as escolas e pagam do seu próprio bolso porque não recebem nenhum incentivo ou auxílio ao transporte
que pague por essa despesa. Ô, gente, como tá bombando o programa hoje, não deixe de compartilhar. A gente quer que o programa chegue à nossa cidade porque a gente leva informação com responsabilidade e transparência. Temos 5 anos com um aumento de R$20. É um absurdo, algo que deixa qualquer um desmotivado. Tem que ter um representante na Câmara, sim. Não temos ninguém por nós, né? Reajuste salarial para todos e redução na jornada de trabalho dos atendentes de apoio pedagógico. Não Gente, é muito Não comentário. vai Hoje ficar vai aqui ficar até meia-noite. difícil. Vamos Mas deixar... depois você vai selecionando nossos alguns mais queridos falarem. relevantes. Alguns mais relevantes. Sim. Pra gente poder ir falando aqui. Agora eu quero fazer uma reflexão aos outros servidores que estão nos assistindo. O quanto é importante a luta do sindicato da educação, que sempre fez esse enfrentamento e acaba favorecendo os outros. Então, o Luiz Fernando fez essa reflexão também, né, das outras classes, saúde, administração, entrarem aí nesse processo de reivindicação, porque são quantos anos sem reajuste, né, Luiz? O último reajuste nosso, que foi acima da inflação, ele foi em 2014, que nós tivemos 7% parcelado 2 vezes. Então, no primeiro mandato, Carlyle. Na verdade, No no primeiro retorno mandato, dele, não. No primeiro ano do mandato, Carlyle. Do Desse, segundo mandato, no primeiro ano. nessa gestão passada. Mas foi parcelado também, né? Mas o prefeito Carlyle Pedrosa também demorou a cumprir o piso, né? Aí só para explicar, foi maior, não foi que foi maior do que o piso salarial. A inflação do ano, ela, pelo governo, era de 6%. É porque a gente E conquistou... vocês tiveram 7,5%. É porque nós conquistamos aquele ano que o reajuste do salário mínimo, que foi de 7%, fosse aplicado para o conjunto de servidores. Então a gente conseguiu avançar. Mas precisamos fazer greve, luta também, né? Agora, em 2018, a gestão municipal aplicou 2%. Nem a inflação do ano, né, de janeiro de 2018. Se a gente considerar 2017, ele não deu a inflação do ano. Então, os 5% que ele está prometendo agora não repõe as perdas da gestão do Vitório Menjoli. A gente não pode esquecer que daqui a pouco a gente tem que falar um pouco do Estado. Verdade. E eu quero mandar um forte abraço para a deputada estadual que representa a classe, a Beatriz Cerqueira. O espaço que está aberto, quero um dia te receber. Ela que é uma pessoa muito participativa da vida política da nossa querida Betim, foi presidente do Sindiúte, fez um trabalho muito legal, fez um trabalho em âmbito estadual, hoje é deputada, e a gente torce aí para que você use essa força para que ajude, tanto no estado quanto no município. Nós tivemos aqui, Álvaro, para ter uma ideia do recurso da educação, em 2018, que foi o ano que a gente teve mais dificuldade pela retenção dos recursos Fundeb, a prefeitura recebeu 138 milhões de recursos Fundeb. Em 2019, 164 milhões, mas aqui está desatualizado. Na verdade, 2019 foi 222 milhões. Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Isso. que é do governo federal. Isso, 222 milhões em 2019. E a previsão para receber esse ano ultrapassa a casa 244 milhões. Agora, eu estava vendo a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o município está repassando o limite, está repassando só o que ele tem que cumprir de obrigação mesmo. Ele não passa nada. Então você vê que não tem política de investimento. Não tem, não. Então, assim, porque tem uma obrigação de ser 25% do orçamento é o mínimo. Então eu estou falando não é o máximo, não. Eles estão usando o mínimo, que é obrigatório por lei, para que ele não fique inelegível, né? Porque se ele usar menos do que isso, você corre risco até de ficar inelegível, não é isso? Então ele está usando o mínimo do recurso para a educação da nossa cidade. Lidiane, você quer fazer uma pergunta? E os salários do IPREMB de 43 mil? Essa é outra questão também que a gente sempre combateu, que é essa política que é permitir com que a pessoa que passou muito tempo no setor, né, no cargo comissionado, pudesse levar para a aposentadoria esses altos salários. Não estão na educação, né? Mas a gente sempre combateu essa política de apostilamento na prefeitura. Isso a gente é contrário, a gente quer que a pessoa tenha valorização na sua carreira, e é isso que a gente defende. Agora, esse é um ponto problemático, mas esse não é o principal problema do IPREMB. Lembrando que a prefeitura, a atual gestão, começou também a não fazer o repasse patronal. Então eles também estão atrasando.
o repasse, que eles disseram que não atrasariam. Eles fizeram uma prestação de contas na Câmara recentemente dizendo que estava tudo ok com o IPREMB. Não está. A expectativa de vida do IPREMB ela é curta. Nós vamos ter déficit financeiro e previdenciário no curto espaço de tempo. Né? Se não for Como resolvida foi a questão. citado o IPREMB, eu quero também relembrar aqui, dentro da história de Betim, a falta de discernimento por parte aí dos nossos governantes nessa atual gestão, que foi a tentativa de comprar o sindicato dos metalúrgicos por um valor exorbitante e que a classe e o sindicato entrou na luta e conseguiu, junto com outras lideranças, e conseguiu mobilizar a opinião pública e impedir que isso acontecesse. Senão a gente teria um prejuízo, né? Isso é um outro absurdo, né? Que comprar um imóvel que não foi pensado para ser previdência, para não sei para que motivo, porque não dialoga conosco, né? Por 40 milhões é impensável. E aí, Vamos antes de abrir para o Estado, Zé? Vamos. Antes de abrir para o Estado, manda um forte abraço para a turma, para a gente mandar porque tem gente demais. Tem muita gente. Tatiana Campos, Andréia Costa, Cícero Clarindo, Lúcio Mascarenhas, Alex Bezerra, Fabiano Pessoa, Andréia Costa, Thalita Bastos, Vanessa Regiane, Correia. a Vanessa Correia, Regiane Araújo, Alexandre, eu na apresentação, Álvaro Alvim e Lidiane Costa. E? Alexandre Nicolau. Alexandre, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu tenho um comentário aqui que eu achei O muito Alexandre bacana. também é professor. Também. Né? A Vanessa Correia, as pessoas têm que entender que o estudo é direito e necessário para o crescimento do ser humano. É uma vergonha as pessoas da área da educação não serem valorizadas. É uma vergonha. É uma vergonha e eu quero ressaltar aqui importante que o mais importante de tudo isso, e a gente já tratou no programa, que é a falta de políticas públicas permanentes. Desde que essa atual gestão chegou, e aí eu não quero discutir o governo do A, do B e do C. Nós não estamos tratando de quem governou a cidade. Até Então, porque nós fizemos greve em todos todos os eles governos que passaram que por passaram aqui. por essa cidade. Carvalho Então, Pedrosa, Maria Maria do do Carmo, Carmo, Jesus Lima e e agora o por aí Vitório Medioli. E aí a gente quer tratar o seguinte, ele, quando se candidatou, ele teve a oportunidade de conhecer a pauta como empresário, como uma pessoa conhecedora de uma vasta capacidade intelectual, sentou, pegou o documento, leu em casa, mandou a resposta para nós, que nós guardamos esse documento, e o documento cujo cerne do documento era exatamente o que nós estamos tratando hoje aqui. Aí você chega hoje ao 4º ano de mandato e sem ter as respostas satisfatórias. Permanentes, que é o grande desafio que a gente tem nessa cidade. É porque as pessoas vão para o espaço do poder, esquecem que precisa criar políticas públicas que permaneçam para além das pessoas. A gente tem que pensar a cidade, é para além do Álvaro, do Zé Luiz, da Lidiane, dos ouvintes, políticas públicas permanentes que elas atendam a população, seja na área da educação, da saúde, da segurança, porque tudo cai dentro da escola. Tudo chega no chão da escola. Então, você dizer hoje que nós não podemos sentar fica difícil. E a gente quer aqui, eu quero nesse momento fazer um apelo ao atual prefeito municipal, ao secretário, que a gente possa sentar e de fato sentar e diante dessa pauta, à luz dessa pauta, desse documento que ele já conhece, apresentar propostas palpáveis para o conjunto da categoria de servidores dessa cidade. Porque é o conjunto, desde quem trabalha na cozinha, passando pela biblioteca, pela secretaria, pelo centro infantis, até a direção das escolas, pelo setor pedagógico. Todos fazem educação. Portanto, ninguém deve ficar fora ou ser desconsiderado, né, Luiz Fernando? O secretário Pedro e prefeito Vitório Medioli, eu acho que deveria existir uma mesa permanente de negociação com a classe até ter a decisão do término dessa greve, porque não tem sentido para nenhum nenhum dos dois setores, tanto quem está aí à frente da governança, nem quem está prestando o serviço, estender essa greve. E tem um outro problema que é importante. Nós temos prazos eleitorais esse ano, 2020, que precisam ser respeitados. Se a prefeitura não cumpre a lei do piso agora, ela vai ser impedida de cumprir no futuro. Então ela precisa tratar dessas questões agora, né? Porque a partir de abril começa a ter impedimentos para a prefeitura praticar. Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas Contas do TSE, né? Uma resolução do TSE que trata dessas questões. Então a gente, por isso inclusive a urgência da greve. Até mesmo para não ser um trampolim político. Não usar como moeda de troca. Como moeda né? de troca. Ô, gente, ó, Aqui, eu acho que então hoje... só mais uma pergunta aqui, ó.
A Daniela Uoma está falando, divulgue para todos nós os próximos passos de luta. Bem, então amanhã a gente tem comando de greve, vamos visitar algumas escolas que ainda não aderiram à greve. Nós temos comando de greve então amanhã, sexta-feira, às 8, às 14 e às 18 no sindicato. Esse mesmo horário também na segunda-feira. Na terça-feira nós vamos fazer o diálogo com a Câmara Municipal, porque já recebeu o projeto de 5%. A gente precisa dizer para o vereador que nós não queremos Quem que é o vereador presidente da Comissão de Educação? Era a Elza, né? A vereadora Elza. Mas lá tem o Daniel, esqueci quais são os outros, mas tem uma comissão. A Comissão de Educação, ele até dialoga conosco, né? A Comissão de Defesa do Funcionalismo também dialoga. O problema é que eles às vezes ficam amarrados e engessados no sentido de da discussão dos projetos que são enviados pela Prefeitura Municipal. A gente gostaria que eles tivessem mais autonomia e fizessem maiores discussões, que fizessem maiores debates. Né? Então, por exemplo, teve um projeto do IPREM que foi aprovado ano passado, de governança corporativa, em que a Prefeitura tirou e esvaziou várias funções do Conselho Municipal de Previdência e passou a carteira de investimentos do Instituto para os bancos. Mas não discute conosco quais são os bancos. Precisamos tratar da greve do Estado, né? Falar rapidinho. Zé Luiz, eu acho que a gente vai ter que deixar o Estado. Eu acho que o Estado, a gente pode marcar um outro programa só para vir falar do Estado. Nós já estamos com 40 minutos de programa. Só falar que a greve do Estado foi definida ontem em Assembleia, começa no dia 11. Então quem é trabalhador da rede estadual, no dia 11 tem comando de greve. Betim já foi definido, vocês já estão em greve. Hoje fizemos uma bela manifestação debaixo de chuva. Eu fiquei sabendo que é parabenizar que vocês tiveram uma plenária para discutir, assembleia, para discutir. Então é uma decisão coletiva da classe. E o que eu quero mesmo agradecer aí de vocês terem vindo para poder relatar e informar a nossa população desse momento que vocês estão passando, né? Dessa luta. E agradecer, pedir que vocês façam uma consideração final. Fala mais uma vez sobre os próximos passos. Amanhã vai ser? Amanhã, comando de greve, na subsede, às 8 horas, 14 e 18. Então, o comando de greve estão todos convocados para comparecer, porque nós vamos organizar não só visitas às escolas, mas também panfletagem na cidade, porque nós vamos disputar a opinião pública. Vamos dizer para os pais quais são os nossos salários. Não tem medo de abrir contra-cheque para ninguém, não. Isso na manhã e na segunda-feira. Na terça tem um diálogo com os vereadores e estamos também construindo um apoio à greve dos petroleiros, porque a REGAP aqui, os petroleiros estão em greve. Pedir aí a colaboração dos nossos representantes aí da Câmara, que largue mão dessa subserviência, desse engessamento aí com o Executivo. Não precisa ter medo, vocês têm autonomia para isso, né? Vocês são um poder independente que ajude aí nesse diálogo. Agradecer, Álvaro, agradecer, Lidiane. A gente que agradece. À disposição, desejar sucesso para vocês também. Vocês já são sócios, viu, gente? Está aberto o espaço aqui vocês, já são. O primeiro programa ao vivo, live, que nós fizemos, foi com o Luiz Fernando. Foi verdade. Um calorão. Da Previdência, né? Foi. E tratamos também da situação dos trabalhadores de São Joaquim de Bicas, que não demora a integrar também. A gente não faz São Joaquim de Bicas. Foi ótimo, quero te agradecer. Sempre é muito solícito. E também agradecer o Zé Luiz, esse guerreiro, né, da classe, não só da classe do trabalhador da educação, dos movimentos sociais, do movimento que discute a consciência negra. Agradecer a equipe aí pela paciência, abraçar também essa causa solidária, estendendo. Agradecer o meu canto, que cede o espaço para a gente fazer o programa. Dizer que no domingo, aqui no meu canto, vai ter uma batalha de MCs. Quem estiver nos assistindo, traga 1 quilo de alimento perecível e venha participar. É um grupo de jovens grafiteiros e MCs que vai fazer uma grande festa aqui. Agradecer a todos mesmo e mandar um forte abraço pra gente ir finalizando. Vocês querem fazer? Faz uma... Pra nós já tá ok. Agradecer a disposição de nos ouvirem, né? Eu queria pedir para vocês falarem um pouco aí, que eu sempre vejo como professor e como pai, como aluno, e a minha história toda, fala um pouquinho com os pais, sabe, da importância de valorizar a classe, sabe, dá um recado aí para os pais nesse sentido, que eu acho bem bacana também, não só a classe, mas que eles participem, que eles entendam o que é necessário esse processo aí. Eu queria falar, quero dialogar com os pais, e aí, muito confortável nessa condição também, porque eu tenho um filho que estuda na escola pública, também que vai ser afetado pela questão da greve. Nós não fazemos greve porque nós queremos. Nós não acordamos e começamos o ano pensando, vamos fazer uma greve. Nós fazemos greve na rede municipal, no estado, em qualquer lugar, na particular, ou na universidade, quando
nós somos desrespeitados nos nossos direitos, Desvalorizados. desvalorizados, quando a educação ela não é tida como prioridade, lamentavelmente, nesse país. Por que eu falo isso? Porque o procurador, o prefeito, o delegado, o juiz, o comerciante, do homem mais culto dessa cidade ao mais humilde, todos passam e passaram por um banco de escola. Todos tiveram um professor e uma professora. E quando você olha a sua atual condição, e você vê a atual condição do seu professor, da agente escolar que te atendia na escola, de quem estava na secretaria, você volta na escola, a pergunta que nós escutamos sempre: você ainda está aqui, professor? Você ainda está aqui, tia, na porta da escola? Você ainda está aqui na secretaria? Porque esse é o nosso fazer, esse é o nosso lugar, porque nós estamos... Não é um bico que a gente pega, a gente acredita em educação como força de transformação. E o que a gente... Por que isso acontece? É porque não é prioridade para quem governa, para quem está no espaço de poder. Então a gente pede aos pais que acompanhem, pede aos pais que cobrem das autoridades, o prefeito, os vereadores, cobrem das pessoas, que efetivamente faça a valorização da educação, como foi colocado aqui no programa. Um forte abraço para todos. Gente, Álvaro Alvim na apresentação, Lidiane Costa e Alexandre Nicolau, agradeço a todos da produção. Álvaro Alvim, um forte abraço. Tinha muita gente aí hoje. Tinha muita gente. Gente, obrigado. A gente tem que voltar para Paulo Estado. Sim. Tem que marcar.